Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Secretários de Estado. A primeira nota que eu gostava de fazer, a propósito desta discussão sobre o orçamento retificativo, suplementar, o que lhe queiramos chamar, tem a ver com a opacidade. Para poder tentar perceber de que estamos aqui a falar hoje, quer em termos do montante, quer em termos do destino que é dado a esse montante, precisamos de olhar pelo menos para 3 documentos diferentes. Precisamos de olhar para o Plano de Estabilidade, precisamos de olhar para o Programa de Estabilização Económica e Social e para o Relatório do Orçamento de Estado e, claro, convém olhar para o articulado, que é aquilo que, na verdade, nós vamos votar, a lei que nós votamos e que é vagamente relacionável com estes 3 outros documentos de que vos falei atrás. E a primeira pergunta que tenho é o porquê desta opacidade. Porque seria completamente compreensível, no contexto pandémico que vivemos, para toda a gente, que se justifica um orçamento suplementar nesta fase. E, portanto, o facto dele não ser transparente e não ser claro e não ser facilmente escrutinável permite levantar todas as questões e todas as dúvidas que eu acho que não há interesse por parte de ninguém em fazer. E já vou explicar porque é que estou a fazer esta afirmação. Antes disso, gostava de dizer que a única coisa que se torna clara e que este orçamento retificativo revela, provavelmente é acidental. É que aquilo que tinha sido inicialmente na apresentação do Orçamento de Estado para 2020 apontado como um aumento de 885 milhões de euros, agora se verifica, olhando para o quadro 7 da conta consolidada do Programa de Saúde no Orçamento Suplementar, que entre a execução de 2019 e o Orçamento de 2020, afinal, o acréscimo é de 379 milhões de euros e não dos tais 885, às vezes 900, consoante o que interessa explicar. É a única coisa que se torna clara e talvez era a única que não era intencional. Porquê é que eu digo que é difícil fazer isto, esta análise e escrutiná-la claramente? Porque, vamos lá ver, os senhores dizem, e é verdade em termos matemáticos, olhando para o quadro, que há um aumento de 504 milhões de euros. E nós vamos tentar perceber como é que eles são distribuídos. E, olhando para o relatório do Orçamento de Estado, é impossível perceber isso. Temos que olhar para o Programa de Estabilização e para o Programa de Estabilidade. No Programa de Estabilidade, no quadro 3... tem um quadro que é feito pelo Ministério das Finanças que explica, em grande medida, como é que estes 504 milhões são gastos. Explicam-nos que em equipamentos de proteção individual são gastos mensalmente cerca de 156 milhões de euros. Que em equipamentos do CI, ventiladores, foram gastos uma vez 60 milhões de euros. Que noutras medidas de saúde pública, como seja testes, medicamentos, o laboratório militar, foram gastos 95 milhões de euros. Portanto, só aqui nós encontramos, de facto, explicação para 82% deste acréscimo do orçamento, que é essencialmente pagar a fatura, o que me parece lindamente. Agora, não é possível fazer a narrativa de que estamos a fazer um grande acréscimo no orçamento do SNS, quando, na verdade, estamos, e bem, a pagar a conta daquilo que foram estes meses. Sobram 18% destes 504 milhões de euros. Pronto, sobram 18%. Destes 18% é aquilo que, efetivamente, os senhores dizem que vai fazer face àquilo que ficou por fazer e a alguns investimentos que agora se tornaram claros que é preciso realizar. Convenhamos que é uma narrativa muito diferente, a vossa, daquela que os números na realidade contam. E só contam porque é preciso fazer esta puzzle de ir buscar as peças aos vários documentos. Isto não é uma maneira séria, não é uma maneira transparente e eu acho que não interessa a ninguém, honestamente. Mas pronto, é uma apreciação que faço eu, provavelmente contestável. Vamos então aos ditos 18% que ficam para fazer face ao que realmente há que dar conta para além da conta propriamente dita. Saúde pública. Muito bem. Todos nós agora todos nós e bem, realizámos a importância da saúde pública e não há ninguém que não afirme nos seus discursos que é muito importante e continua a ser, veja-se desde logo na região de Lisboa e Val do Tejo, como continua a ser importante ter médicos e técnicos de saúde pública a fazer o rastreamento num foco que está ainda não propriamente controlado. Qual é, então, a lógica do que vem no Programa de Estabilização Económica e Social? São 700 mil euros, é um T3 nas Amoreiras, que serve para 3 coisas. Um bom T3 nas Amoreiras, vá. Serve para reforçar a vigilância epidemiológica, modernizando o sistema de vigilância, serve para investir na capilaridade da rede de serviços da saúde pública e serve também para valorizar os médicos de saúde pública que exercem funções de autoridade, compensando a disponibilidade e a responsabilidade.
Quer dizer, aos senhores secretários de Estado, não é possível, não é com 700 mil euros que se faz isto tudo, não é com 700 mil euros que sequer se valoriza aos médicos, porque se fosse, os senhores estariam a pagar em 14 meses um suplemento que não chegava a 200 euros, só se gastassem o dinheiro só nesse suplemento de valorização. Portanto, isto não é credível, por isso que me digam, é o melhor que conseguimos. Ótimo, agora, não é para fazer 3 coisas com certeza com esta dimensão. Depois, Reserva Estratégica Nacional. Eu ouvi a Sra. Ministra das Finanças, da Saúde, disse é das Finanças, mas é da Saúde, várias vezes a dizer nas conferências de imprensa, e muito bem, que Portugal está a preparar uma nova reserva estratégica de equipamentos e materiais para responder à Covid-19 porque não pode baixar a preparação. Completamente de acordo. Até já sabemos quanto é que custa, olhando para o tal quadro do Programa de Estabilidade. É muito dinheiro. Onde é que isso está para a frente neste orçamento retificativo? Onde é que está discriminado a Reserva Estratégica Nacional para a frente? Como é que nós podemos garantir que não vamos voltar a ser apanhados à última da hora, sem planeamento, a fazer compras acima do valor do mercado quando as podíamos ter feito? É porque se está, por favor digam, porque eu não consigo encontrar. Eu, apesar de tudo, já não é o primeiro orçamento que faço, portanto teria a obrigação, pode ser completamente falha minha, mas não é claro e não percebo porquê. Terceira questão. Estou a ver tão mal, mas são 6 minutos, não é? Preciso de óculos, ainda tenho 2. Ainda tem 2 minutos. Muito obrigada. Já não tem 2 minutos. Sim, cada vez menos. Terceira questão, que se propõe fazer o Plano de Estabilização Económica e Social, recuperar a atividade assistencial. Isto, para mim, é de facto a primeira questão, é recuperar aquilo que ficou por fazer, do ponto de vista de consultas e cirurgias e retomá-las. Mas vamos lá ver, os senhores falam em 34 milhões de euros, eu nem vou discutir o mecanismo, que daria pano para mangas, mas 34 milhões de euros. Só em SIGIC, o Estado deve, em faturas atrasadas e faturas por reconhecer, 40 milhões de euros. Portanto, este valor não serve é uma gota d'água no oceano, não serve já para nem falar de que os senhores sabem tão bem como eu sei que há muitas regras de segurança hoje em dia para realizar consultas e cirurgias que impõem, e bem, uma maior lentidão na realização destas consultas e cirurgias. E, portanto, o que é que eu sou forçada a concluir? Muito bem, que o Ministério da Saúde não conseguiu extrair mais dinheiro às finanças e que, portanto, está a usar como válvula de controle as listas de espera. Na verdade, dito de uma forma muito clara, como não tem dinheiro suficiente, é a saúde das pessoas que serve para fazer a contenção orçamental. E eu, sinceramente, não posso aceitar isto, até porque há alternativas, e por isso o CDS apresentará uma proposta de alteração, que é a habitual, que é usar toda a capacidade do sistema de saúde para fazer face, nem que seja transitoriamente nesta fase de recuperação, das listas de espera. É preciso garantir que as pessoas não vão ficar à espera de consultas desnecessariamente, à espera de cirurgias desnecessariamente e que sim podem recorrer ao privado contratualizado e ao social contratualizado para o fazer. O resto deixarei para rondas seguintes. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. A palavra à Sra. Secretária de Estado Adjunta da Saúde, Jamila Madeira. Faça, Sra. Secretária de Estado. Bem, agradecer as questões. Muito obrigada. Opacidade. Eu acho que não podemos confundir robustez e resiliência e, portanto, encontrarmos aqui um instrumento flexível para acudir a essas eventualidades que a pandemia vai criar com opacidade. Ou seja, nós criámos robustez e resiliência com a dotação que originámos com o Orçamento 2020 e agora estamos aqui não a criar um orçamento retificativo, como disse, e suponho que tenha sido lapsus linguae, a senhora deputada, mas um orçamento suplementar para suprir necessidades suplementares, ou seja, para acudir em algo que não tem uma dinâmica nem regular, nem parametrizável de uma maneira tradicional, ou seja, é algo atípico e que naturalmente precisará dessa agilidade. E por isso mesmo estes 3 documentos, ou seja, estes 3 documentos são autoexplicativos e complementam-se. E naturalmente não estão nem em choque, nem pelo contrário, são precisamente isso, estão em linha com tudo aquilo que nós temos vindo a dizer aqui hoje aos senhores deputados e que naturalmente consolidam as opções do Governo. E isso é absolutamente claro. E, portanto, o que é absolutamente claro é que da execução de 2019 para o Orçamento 2020 suplementar em transferências correntes temos mais 1.024 milhões de euros. Essa é a realidade que aqui temos. Não temos nem mais nem menos. São estes, mas são aqueles que nos permitem dar a agilidade e o instrumento absolutamente claro em transferências correntes
para a saúde. E isso é particularmente importante sinalizar. Depois temos que sinalizar que a dinâmica que estava presente no Programa de Estabilidade e a dinâmica que está presente hoje, primeiro, os dados que foram construídos para o Programa de Estabilidade foram dados construídos, salvo erro, na última semana de março, ou seja, estávamos mais ou menos no pico da pandemia e, portanto, não estávamos a trabalhar acima de preços de mercado, Sr. Deputado. Estávamos a trabalhar nos preços de mercado. Os preços de mercado é que estavam super inflacionados. Estavam e, digamos, ainda estão. Mas a lógica de reposição e de nivelamento, como qualquer regularização da oferta e da procura faz, também os vai fazer diminuir essa pressão. E, portanto, a expectativa que tínhamos à altura, com a melhor previsão que era possível criar, foi uma expectativa que era preciso sinalizar com o cenário mais crítico e foi isso que fizemos. E esta que temos hoje está municiada de uma informação talvez mais exata ou pelo menos mais confortável relativamente ao futuro. Não deixa, no entanto, de acomodar a Reserva Estratégica Nacional, que é essencial não só em equipamentos ventilatórios que continuamos a receber, mas naturalmente de medicamentos e que naturalmente têm que ser, são particularmente importantes muitas vezes não falados, mas particularmente importantes, e depois as duas dinâmicas mais faladas, a testagem e os equipamentos de proteção individual. Naturalmente que isso estão aqui sinalizados e estão aqui sinalizados para os meses que naturalmente isto significa, ou seja, temos um orçamento que repercute cerca de 4, 5 meses do resto do ano, não repercute como tínhamos em março, quase 10 meses daquilo que estávamos a sinalizar. Portanto, estes montantes são diferentes, a normalização do mercado também é diferente e da minha parte, não tenho eu aqui uma bola de cristal que o possa garantir, esperemos que as soluções atípicas que vivemos em momentos anteriores não as voltemos a viver, haja ou não haja outras evoluções da pandemia que não estamos a ver neste momento. E, portanto, aquilo que é importante garantir é que haja uma normalização e que esta reserva seja possível hoje acomodar de uma maneira diferente e com a maior serenidade que ela carece. Relativamente à questão de SIGIC, passa-se mais ou menos a mesma coisa. Uma coisa é a retoma e o cumprimento do objetivo com incentivos majorados de passar de 55% para 95% nas primeiras consultas e de 55% para 75% na atividade cirúrgica, para 25% para a recuperação de pelo menos 25% em LIC das cirurgias acima do tempo máximo de resposta garantida. É um objetivo, está definido e isso é o que queremos suprir. Com toda a ligação que tem ao SIGIC e à incapacidade ou a não capacidade do SNS per si o suprir. Isso significa que temos, portanto, que colocar um valor adicional que está aqui colocado. Agora, o valor de responsabilidades, de cumprimento de responsabilidades no âmbito do SIGIC já estava no Orçamento 2020. Se assim não fosse, nós não estaríamos, como estamos hoje, com o nível mais baixo de sempre de pagamentos em atraso e com o nível mais baixo de dívida vencida de sempre. E, portanto, desde que há registro deste género. E, portanto, temos feito um esforço, não digo que já estejam todos regularizados, mas todos os parceiros sabem que temos feito um esforço diário de regularização, de conferência, e porque em alguns casos são processos não de pagamento, mas de conferência que são morosos, e que temos-lo feito. E isso independentemente de colocarmos aqui também um montante que ia ser suprido preferencialmente na dinâmica que nós colocamos, que é centrado no SNS, mas com os seus parceiros naquilo que o SNS não é naturalmente capaz de suprir. E passava, se o Sr. Presidente me desse permissão ao Sr. Secretário de Estado. Se a permissão se concedida, e é um gosto de dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Saúde. Faça, Sr. Secretário. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, a Sra. Deputada Ana Rita Bessa continua, quem cumprimento, continua de facto fiel à sua posição ideológica de um Estado concorrencial no setor da saúde. Está tudo dito, a nossa posição de facto não é essa, o imperativo constitucional não é esse, a orientação da lei de bases não é essa e, portanto, a posição do Governo é defender, é promover e desenvolver o Serviço Nacional de Saúde. Obviamente, continuamos a contar supletivamente com o setor privado e social. E, portanto,
está tudo dito relativamente a essa matéria. De facto, relativamente à questão da saúde pública, e sim, tem razão, de facto, se houve uma boa resposta foi porque, de facto, tínhamos uma boa e temos uma boa organização da estrutura de saúde pública, quer no planeamento, quer no terreno, e por isso, para tal, este orçamento suplementar entende valorizar os médicos de saúde pública que exercem funções de autoridade de saúde. Ó, Sra. Deputada, deixe-me relembrar-lhe que há décadas que estas autoridades de saúde esperam por esta situação. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, e sabe quanto é que foi? Zero. Zero, Sra. Deputada, zero. E, portanto, este esforço é feito desta forma, estamos a dar um sinal relativamente a esta compensação das autoridades de saúde para um caminho, é um sinal para um caminho que deve ser percorrido de uma forma gradual e progressiva no reforço, mais uma vez, neste reforço da estrutura de saúde pública. Muito obrigado.